Vamos saber mais sobre a metodologia da pirâmide alimentar do cabelo e da onde surgiram as Três Marias? A dona epicutícula, a dona exocutícula e a dona endocutícula. Essas Três Marias tão diferentes, com umas personalidades tão fortes que influenciam diretamente na saúde e na estrutura dos nossos cabelos. Aqui nós vemos o cabelo por dentro, como se fosse o quê? A radiografia, uma radiografia dessas Três Marias. Então a nossa primeira Maria, a epicutícula, ela funciona como se fosse a porta de entrada, aquela irmã mais braba, aquela irmã mais teimosa, aquela irmã que é a que decide um pouco, que decidiu um pouco de tudo. E essa irmã, que é a epicutícula, ela é a primeira camada da cuticular, que ela é hidrofóbica. O que é hidrofóbica? Ela tem medo de água, ela tem pavor de água, ela é como se fosse um cascãozinho, ela não gosta de água. E isso faz com que ela goste mais de óleos. Então estes óleos a gente representa na nossa metodologia da pirâmide alimentar do cabelo como se fossem os alimentos, como se fossem aquelas comidas que somente satisfazem, que somente nos saciam a nossa fome, mas não vão nos nutrir, não vão nos trazer as vitaminas, os nutrientes necessários para sermos uma pessoa saudável. Da mesma forma, isso acontece com o cabelo. Quando essa primeira camada da cutícula, que ela tem medo de água, ela tem pavor de água e ela tem uma alta substantividade, uma alta aderência com os óleos, ela recebe os tratamentos com a base de óleos, eles se ligam fortemente nessa camada. E o que acontece? Dependendo do peso do óleo, dependendo da onde esse óleo é derivado, ele vai penetrar nas outras camadas cuticulares, ou senão ele vai criar uma barreira e ficar somente na parte externa. Aí que nasceu e que nasce e que existe de verdade este preconceito, esta repelência ao óleo mineral, ao petrolato. Por quê? Porque o óleo mineral, o petrolato, a parafina, o parafínio, ele é comodogênico, ele cria um tampão, ele fica externamente depositado nessa primeira camada cuticular. E o que acontece? Como ele é um óleo mineral, derivado do petróleo, altamente comodogênico. O que é comodogênico? Comodogênico é que ele cria um comedão. O que é esse comedão? Quando utilizamos produtos com óleo mineral no rosto, por exemplo, a gente vê o que? O surgimento de espinhas, a acne. Se eu utilizo produtos com óleo mineral no meu couro cabeludo, eu vou ter também um entupimento dos meus poros, que vai me desencadear foliculite, pode me desencadear uma dermatite seborreica e muito mais. Isso quer dizer comodogênico, porque o corpo não absorve, a pele não absorve, o cabelo não absorve. Então por isso que se fala que ele é um óleo do mal, ele é um óleo negativo nesse sentido, tá? E por que existe uma certa confusão para algumas pessoas dessa questão do óleo mineral? Porque se nós transportarmos essa função, essa capacidade desse óleo mineral, que também podemos chamar de vaselina, nós transportarmos esse por uma parte de um hospital, por exemplo, o que vai acontecer? Se nós estivermos num hospital e tivermos uma pessoa que tiver uma queimadura, pode-se utilizar a vaselina, que também é um óleo mineral, para o quê? Para criar como se fosse um curativo, um tampão. Por quê? Ela vai criar um tampão e vai impedir que a água saia
né, por essa queimadura, por esse machucado. Então, em certos casos, a vaselina pode ser utilizada para fazer a função que ela faz, que é criar um tampão, um comedão. Outro exemplo é também quando se faz pessoas que fazem relaxamentos, alisamentos à base de hidróxido de sódio ou à base de hidróxido de guanidina. Todos esses tipos de alisamentos, que são muito alcalinos, eles precisam de um protetor de couro cabeludo. Nesse caso, também se usa a vaselina, que é o que é utilizado para proteger, porque ela cria um tampão, ela bloqueia a ação da soda cáustica, ela bloqueia a ação do cálcio, do relaxamento de guanidina. Então, visualizem, transportem esse poder comodogênico, esse poder tampão, se vocês aplicarem a vaselina em cremes, condicionadores ou finalizadores e derem isso para nossa querida Maria Epicutícula. O que vai acontecer? Ele vai se aderir de uma forma tão potente, tão aderente, que vai deixar bloquear, não vai entrar mais nada aqui, não vai entrar mais nenhum nutriente, mais nenhuma proteína, mais nenhum alimento para as outras camadas desse fio. E isso vai criando o quê? Um ressecamento, vai criando uma desnutrição. Esse fio vai ficando cada vez mais ressecado e danificado. E também existem outros problemas. O que acontece? Como essa primeira camada, que é a Maria Epicutícula, a epicutícula, ela é apaixonada por óleo e não sabe distribuir o óleo bom que vai entrar aqui para dentro e dar a flexibilidade, e ele vai ficar só por fora, o que vai acontecer? Quando eu for fazer, né, eu quer dizer vocês, né, quando eu for aplicar uma coloração e esse cabelo tiver um percentual alto de cabelos brancos, o que vai acontecer? Esse óleo que vai estar ali grudado na epicutícula, ele não vai conseguir entrar na parte de baixo, ele vai ficar só aqui em cima. Então a coloração, quando a coloração tem que agir? A coloração tem que agir na parte interna do cabelo, ela tem que vir lá no córtex para fazer tirar os pigmentos do córtex e colocar uma nova coloração. E o que acontece com isso, né? Se isso ele bloquear, ele não vai entrar e a coloração não vai ter cobertura nos cabelos brancos. A mesma coisa ocorre na descoloração. Se tu vai colocar um descolorante e ele vai agir nessas camadas externas aqui do fio, ele não vai agir de forma igual, ele vai ter um cabelo que ele vai ficar manchado, ele vai ter um cabelo que ele não vai ter um clareamento uniforme. Então, isso é essa importância de saber um pouco mais sobre quais são as camadas do cabelo e quais são as camadas e como agem os elementos que a gente coloca no fio. Isso é muito importante. Então, a gente precisa saber o que está utilizando. A gente precisa saber o que está aplicando no cabelo. Então, cada vez mais a gente tem que saber um pouco mais sobre isso. Vamos ver um pouco mais no próximo capítulo e conhecer mais sobre as outras irmãs e as outras camadas do fio. Aguarde os próximos capítulos.